investidor que leva a sua carteira a sério já passou, está passando ou ainda vai passar por essa dúvida. Quando é a hora de parar de investir em uma empresa? Às vezes não é tão simples quanto parece, e a gente não está falando de uma empresa que faliu e nem de uma que claramente está envolvida em fraudes. A dúvida surge exatamente quando os sinais são mais sutis, quando ainda existem dividendos, quando o nome da companhia é forte, quando o preço até parece barato, mas algo não encaixa mais. E essa decisão, por mais incômoda que seja, faz parte da maturidade do investidor. O portfólio de um acionista não pode ser construído apenas com base no passado ou na esperança. É preciso fazer uma leitura constante do presente e das projeções de futuro. Só que isso exige dados, histórico, comparações e principalmente tranquilidade para analisar sem viés. E é nesse ponto que a maioria erra. Ou fica preso emocionalmente à empresa, ou toma decisões precipitadas com base em ruídos. E é justamente aqui que o acionista net entra como aliado, porque você não precisa adivinhar nem se basear em feeling. O sistema mostra com clareza se os indicadores da empresa estão se deteriorando, se os lucros estão estagnados, se os proventos estão caindo, se a cotação descolou dos fundamentos, se a dívida cresceu demais ou se a empresa simplesmente deixou de entregar o que entregava antes. E não é uma opinião, são dados objetivos. A primeira coisa que você precisa observar quando se pergunta se ainda vale a pena manter uma empresa na carteira é: ela ainda está crescendo? Pode ser crescimento de receita, de lucro, de margem, de base de clientes. Se a empresa está simplesmente parada, enquanto outras do setor continuam ali expandindo, isso é um sinal. E dentro do Acionista Net você tem a evolução histórica ano a ano de cada um desses pontos, com gráficos prontos e comparativos em um clique. Depois vem a segunda pergunta, que é: os resultados ainda são consistentes? A empresa pode até lucrar, mas se os resultados oscilam demais, se há muitos prejuízos recorrentes em determinados trimestres, ou se a margem despenca por fatores operacionais e não pontuais, é a hora de acender o alerta. E ninguém melhor do que o Acionista Net para te mostrar essa constância ou a falta dela, com dados dos balanços organizados automaticamente, sem que você precise importar nada. Outro ponto crucial é entender se a empresa continua gerando valor para o acionista, porque não adianta apenas olhar o lucro. É também preciso ver o retorno sobre o patrimônio, a distribuição de dividendos, a valorização da ação e a manutenção da competitividade do setor. Às vezes a empresa ainda dá lucro, mas está perdendo mercado, não reinveste direito, e você fica com uma ação estagnada enquanto as outras empresas crescem. O Acionista Net mostra os indicadores de eficiência e até compara com os concorrentes. E é claro que a gente precisa falar dos proventos. Muitos acionistas mantêm uma ação apenas porque ela paga dividendos, mas já parou para analisar se esses dividendos estão sustentáveis? Ou se a empresa está queimando caixa para manter o payout artificialmente alto? Ou se você está preso a uma ação com pouco potencial só porque ela rende um pingado mensal? O sistema ele traz o histórico dos proventos, o gráfico de evolução e permite que você veja se a distribuição aumentou, caiu ou se está estagnada. E mais, te mostra também se ele está acima ou abaixo da média do setor. Então você não precisa mais achar nada, é só observar. Também é importante olhar a dívida, porque o endividamento crescente ele pode corroer os lucros futuros, pode limitar os investimentos da empresa, pode até inviabilizar a distribuição de dividendos. E você não vai perceber isso apenas olhando a cotação. O Acionista Net já faz essa análise, calcula os índices de liquidez, dívida bruta, líquida, e exibe alertas quando a estrutura do capital começa a se deteriorar. Tudo visual, sem precisar abrir nota explicativa de balanço, nem nada do tipo. Agora pense em algo mais estratégico. Oportunidade perdida. Manter uma empresa fraca na carteira tem um custo alto. Tem o custo de não estar investindo em algo melhor. Às vezes você não vende porque ela está barata ou porque ela vai recuperar, porque é uma blue chip. Mas enquanto você espera, outras empresas entregam resultados, dividendos e crescimento. E o seu dinheiro fica lá parado. O Acionista Net ele mostra claramente onde estão os seus pesos mortos e basta abrir o relatório de desempenho consolidado por ativo e ver onde o seu patrimônio rende menos ou não rende nada. E por último vem a pergunta que ninguém gosta de fazer. Você investiria nessa empresa hoje?
Porque se a resposta for não, por que você ainda tá nela? Às vezes você continua comprando só porque sempre comprou, mas investir não é fidelidade, é uma decisão racional. E com o apoio do sistema você não precisa mais ficar preso a crenças antigas. Você tem os dados, tem os gráficos, tem a clareza e o mais importante, o tempo. O Acionista Net faz tudo por você. Ele coleta, organiza e interpreta. Então o seu trabalho é só tomar a decisão com confiança. O investidor experiente sabe que parar de investir em uma empresa não é desistir, é evoluir. É reconhecer que a tese se esgotou, que o cenário mudou, que existem diversas melhores opções e é isso que te permite crescer, preservar o patrimônio e construir uma carteira forte de verdade. Então, da próxima vez que bater a dúvida, não deixe a emoção decidir. Abra o sistema, veja os fundamentos, compare com os anos anteriores, olhe os dividendos, confira a dívida, veja se ainda faz sentido e se não fizer, tudo bem, porque o mercado é dinâmico e as suas decisões também devem ser. E com a Acionista Net ao seu lado, você nunca mais vai andar no escuro.